Olá, minhas amigas e meus amigos da leitura popular da Bíblia, que nós também chamamos de SEBI, ou Teologia Bíblica Popular, paz e bem. Então nós estamos hoje começando aqui mais um estudo do livro do Pentateuco, é o que a gente chama de livro da lei. Para os judeus é a Torá, livro da lei, ou para nós, ou a Torá. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então acompanhe comigo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco. O que significa a palavra, ou como a gente costuma chamar na técnica, o termo Pentateuco? A palavra penta significa 5. O Brasil é pentacampeão. Então, quer dizer, é uma palavra grega, significa 5. E teuco significa, como naquela época a Bíblia era escrita em pergaminho, e a Bíblia era escrita também no papiro, que não tinha papel na época, então era o rolo, era enrolado, era o rolo. Pegava, vou dar até um exemplo aqui, tem uma folha aqui, né? A gente pega a folha aqui, ó, e enrola ela aqui, ó. Enrola. Desenrolou o livro do profeta Isaías e leu, como Jesus fez lá na sinagoga de Nazaré. Então, vamos fazer o seguinte. Então, Pentateuco significa 5 rolos, ou 5 livros, podemos dizer assim também. E esses 5 livros, ele tem uma longa história, porque na história da salvação, para o povo de Israel, o povo não tinha muita necessidade de escrever. Então, as coisas iam se acontecendo. Primeiro, acontecia o quê? Fato concreto, as coisas da vida. Aí essas coisas da vida ficavam na memória. Na memória de quem? Das pessoas que viviam em comunidade. E depois da memória, era a memória e o testemunho. Depois disso, passava-se por escrito. Mas isso só começou no ano 900 a.C., lá na época do rei Salomão. Então, nós tivemos o primeiro rei Saul, depois o segundo rei foi Davi, o terceiro rei Salomão. E depois o reino se rachou, né? A maioria sabe da história, e veio os impérios. Então, só para a gente entender. Então, para a gente entender, o Pentateuco, então ele descreve, desde a época do começo da formação do povo de Israel, desde o início, Abrão e Sarai, e depois ele passou a se chamar Abraão, e ela passou a se chamar Sara, que teve um filho chamado Isaac. Isaac casou-se com Rebeca. Rebeca teve 2 filhos, o Jacó e o Esaú. O Jacó continuou na história. O Abrão também teve lá com a escrava Agar, segundo o livro do Gênesis 16, e também o Gênesis 21, um filho chamado Ismael, e que não entrou nessa história dos patriarcas. Então aqui nós temos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e temos as madriarcas, que é a Sara, a Rebeca, a Lia, a Raquel e a Agar. Então, quer dizer, a gente não pode esquecer das mulheres. Então, entendido já o que é o Pentateuco? É o livro. Olá, minhas amigas e meus amigos da leitura popular da Bíblia, que nós também chamamos de SEBI, ou Teologia Bíblica Popular, paz e bem.
Então nós estamos hoje começando aqui mais um estudo do livro do Pentateuco. É o que a gente chama de livro da lei. Para os judeus é a Torá. Livro da lei, ou para nós, ou a Torá. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então acompanhe comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco. O que significa a palavra, ou como a gente costuma chamar na técnica, o termo Pentateuco? A palavra penta significa 5. O Brasil é pentacampeão. Então, quer dizer, é uma palavra grega, significa 5. E teuco significa, como naquela época a Bíblia era escrita em pergaminho, e a Bíblia era escrita também no papiro, que não tinha papel na época, então era o rolo, era enrolado, era o rolo. Pegava, vou dar até um exemplo, aqui tem uma folha aqui, né? A gente pega a folha aqui, ó, e enrola ela aqui, ó. Enrola. Desenrolou o livro do profeta Isaías e leu, como Jesus fez lá na sinagoga de Nazaré. Então, vamos fazer o seguinte. Então, Pentateuco significa 5 rolos, ou 5 livros, podemos dizer assim também. E esses 5 livros, ele tem uma longa história, porque na história da salvação, para o povo de Israel, o povo não tinha muita necessidade de escrever. Então, as coisas iam se acontecendo. Primeiro, acontecia o quê? Fato concreto, as coisas da vida. Aí essas coisas da vida ficavam na memória. Na memória de quem? Das pessoas que viviam em comunidade. E depois da memória, era a memória e o testemunho. Depois disso, passava-se por escrito. Mas isso só começou no ano 900 a.C., lá na época do rei Salomão. Então nós tivemos o primeiro rei Saul, depois o segundo rei foi Davi, o terceiro rei Salomão. E depois o reino se rachou, né? A maioria sabe da história, e veio os impérios. Então, só para a gente entender. Então, para a gente entender, o Pentateuco, então ele descreve, desde a época do começo da formação do povo de Israel, desde o início, Abrão e Sarai, e depois ele passou a se chamar Abraão, e ela passou a se chamar Sara, que teve um filho chamado Isaac. Isaac casou-se com Rebeca. Rebeca teve 2 filhos, o Jacó e o Esaú. O Jacó continuou na história. O Abrão também teve lá com a escrava Agar, segundo o livro do Gênesis 16, e também o Gênesis 21, um filho chamado Ismael, e que não entrou nessa história dos patriarcas. Então aqui nós temos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e temos as madriarcas, que é a Sara, a Rebeca, a Lia, a Raquel e a Agar. Então, quer dizer, a gente não pode esquecer das mulheres. Então, entendido já o que é o Pentateuco? É o livro da lei. Que a Bíblia é inspirada por Deus. São textos sagrados que quer contar uma história, a história da salvação. Bom, quando vai ser escrito um texto, todo texto tem um objetivo. Atrás de um texto tem, então, o contexto, que é a vida, que a gente já começou agora, o contexto. Esse contexto quer explicar alguma coisa. Então, até hoje, por exemplo, o bispo escreve um texto.
o Papa escreve um texto, eu escrevo texto, o jornalista escreve texto todo dia para dar notícia. A igreja escreve os seus textos e assim por diante. Então, todo escrito tem um objetivo. Como nós vamos trabalhar aqui a leitura popular da Bíblia, eu vou com bastante calma para vocês entenderem. Com certeza, vocês já ouviram falar, né? Hoje todos vocês já... Como é que é a comunicação hoje? Então, o nosso tema aqui, a metodologia, a gente chega aqui, a metodologia de Jesus. O critério para nós entender a Bíblia é o critério de Jesus. É só vocês ler lá o Lucas 24, do 13 ao 35. Lá tem 3 momentos que fala como a gente entender a Bíblia. Quem ainda não conhece, vai lá e eu vou dar um toque agora em 2 minutos. Você lê o capítulo 24, do 13 até o 24, é um diálogo com os discípulos de Emaús. Nesse diálogo, Jesus não fala quem ele é, não fala nada da Bíblia, ele só fala a realidade da vida. Eles estão caminhando 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E nesta caminhada começa-se o diálogo. Quando chega lá no capítulo, no versículo 25 a 27, aí Jesus fala da Bíblia. Jesus fala, mas precisava acontecer tudo isso para entender quem é Jesus, quem é o Mestre. E começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus falava a respeito dele. Começou por Moisés, no ano 1250 a.C., e falou dos profetas até chegar a ele. Não é uma maravilha isso? Então, 25 a 27. A partir do versículo 28, que eles iam chegando lá em Emaús. Jesus fez de conta que ia mais para frente. E eles falaram para Jesus, vamos passar na nossa casa, entra, dorme, porque a noite vem chegando e já é perigoso. E Jesus entra lá dentro da casa deles. Jesus não forçou para entrar, eles que chamaram. Aí nesse momento eles deram para Jesus a comida, a janta para nós. O que é a janta hoje? Pode ser um lanche, né? Com um café com leite, ou um suco, né? Um pãozinho com manteiga ou com queijo. Para eles era o pão e o vinho. Jesus pegou o pão, rezou e partiu. E também abençoou o vinho. A partir do momento, é ele! Eles reconheceram Jesus. Jesus desapareceu. Pessoal, por que Jesus desapareceu? Porque a partir daquele momento que eles conheceram Jesus, não precisava mais Jesus estar ali. Agora eles têm o Jesus dentro deles. Uma vez um menino, eu perguntei assim, pessoal, Jesus desapareceu. Para onde que ele foi, será? Tinha 400 pessoas participando desse curso lá na cidade de Jacareí. Um menino de 8 anos falou para mim assim, ô moço, eu sei para onde ele foi, para dentro de mim, através da Eucaristia. E quando ele toca no meu coração, aí eu tenho a minha missão para fazer. Olha que lindo! Então, do 13 a 24, Jesus olhou a realidade. Do 25 a 27, Jesus falou da Bíblia. E do 28 ao 35, a viver em comunidade. Daí conheceu Jesus. Então, para a gente entender aqui a palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos seguir essa metodologia. Realidade, Bíblia, comunidade. Então, todo texto tem alguma coisa que quer dizer o texto. O texto não nasce à toa. Então, possivelmente você já leu livros, revistas, jornais, panfletos, cartilhas, aumenta terá assistido notícias de televisão, filme, novela, e documentário, diversas emissoras de televisão. Escutou também inúmeros programas de rádios, né? De rádios. Você percebeu que há diferença em abordagem das mesmas notícias. E você também já leu, vamos supor assim, você também já leu muitas notícias vinculadas à igreja.
Nós temos 5 canais de televisão agora, que é da Igreja Católica. Tem muitos rádios da Igreja Católica, tem muitos textos da Igreja Católica. Com certeza também tem diferença. Então, por que isso aí tudo tem diferença? Porque cada um vê a notícia de um jeito. Não é tão fácil a gente analisar a realidade. Cada um analisa de um jeito. Então, quer dizer, agora aqui nós vamos seguir o jeito de Jesus para nós entender. Então, Jesus é o critério. Então, a comunicação hoje, todo jeito. A Bíblia também é assim. Lá na época da Bíblia, a gente sabe que o Pentateuco começou então a ser escrito no ano 900 a.C. E ele só terminou no ano 400 a.C. Então levou 500 anos para ele ficar pronto, esses 5 livros, que é os 5 livros da Bíblia, que é o livro da Torá. Só pelo tempo já dá para nós pensar quanta dificuldade, né? Então esse texto ele foi interpretado a partir dos impérios, né? O império de Davi, Salomão, o império assírio, o império babilônio, persas. Então, todos esses impérios estavam mandando na época. O povo de Deus era escravo, já não tinha mais vez aí, né? Não tinha mais vez, estava escravizado. E o sacerdote coletou toda essa história, todos os escritos, e deu-lhe uma interpretação para esse livro. Então, esse livro do Pentateuco é um livro muito importante. É um livro catequético. Ele tem sido um livro catequético que é muito importante para a nossa Igreja Católica. Mas ele está cheio de problema também. Problema de interpretação, que é a partir dos impérios. Então nós vamos ter que entender tudo isso. A literatura, a gente já falou, a literatura bíblica teve na época do Salomão, né, que começou, e aí juntou todos os documentos, o pessoal vivia em tribo lá em Israel, e depois Salomão começou a centralizar tudo para dentro do império dele. Então, o que é memória? Primeiro, o pessoal fez memória. E até quem não conhece ainda, eu vou pedir para vocês ler lá na primeira carta de João. É o capítulo 1, versículo de 1 a 4. Lá vai falar de todo esse processo. Olha, aqueles que viram o quê? Jesus. E Jesus mudou a vida deles. Jesus mudou a vida deles. E esse Jesus que mudou a vida deles, eles viram. Eles ouviram. Eles viram. Eles caminharam junto. Mas esse Jesus foi assassinado. Mas o projeto de Deus não podia ficar parado. Aí eles gravaram na memória e foram contar para os outros. E depois que foi escrito. É esse processo. É vivido, contado e escrito. E para nós aqui no caso do Pentateuco, já tem mais um detalhe ainda. Ó. Vivido, contado, escrito e traduzido, copiado. Porque ele foi escrito em hebraico. E agora ele foi traduzido para o português. Quer dizer, quando ele é traduzido para o português, é mais complicado ainda, porque o hebraico, muita diferença. Nossa, tem muita coisa que nem dá para traduzir no português. A gente tem que pensar o que vai falar. Quer dizer, é um negócio muito complicado. Então, tudo isso aí é uma problemática para nós entender. Bem, no processo de formação do povo de Israel, né, certamente as tradições que mais marcaram a cultura foram oral. Nesse processo de formação, de literatura bíblica, no tempo da monarquia, na época de Salomão, começaram a escrever. E começaram a colocar em prática a memória. O que é memória? Memória, meus irmãos e minhas irmãs, é tornar-se presente. Quando eu estou aqui, através do Google Meet, fazendo aulas online, eu estou olhando aqui para um aparelhinho de celular ou de computador aqui na minha frente. Mas quando eu estou pensando em vocês, todos meus companheiros de estudo e minhas companheiras de estudo, eu estou se tornando presente em vocês aqui dentro da minha casa.
Então, agora, claro que nessa época tinha interesses antagônicos, isto é, ideias diferentes, quer dizer, oposição. O que é interesse antagônico? É um queria uma coisa e queria outra. É que nem hoje o pessoal fala assim, direita e esquerda. A direita quer uma coisa, a esquerda quer outra coisa. Qual que é melhor? Você que escolhe, né? Você que vota, né? Então cada um escolhe o seu lado. Bom, isto é ideia diferente, oposição em jogo. Como explicar essa contradição? Certamente as escrituras conservaram essas duas linhas antagônicas, né? Por que eles conseguiram, por que deixaram isso da Bíblia? Porque é a história. Então, sempre na Bíblia tem duas linhas presentes. A linha oficial e a linha popular. Então, é a linha presente na Bíblia, a linha oficial e a linha popular. A linha oficial é a partir de quem está mandando. É a partir de dominante. É um pensar dominante. O pessoal ensina nós a querer ser poderoso. Sabe como o pessoal ensina a ser poderoso? No dia de hoje, ou poderosa, é assim. Você compra o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, só para mostrar que você tem, ser poderoso. Um carro zero bonito, uma roupa bonita, bolsa bonita, mas você não está devendo tudo aquilo lá. Um celular que pode custar R$800, você compra um de 4.000. Você compra aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem. Fica devendo. Isso aí é o pensar dominante. Mas tem também o pensar de resistência. E na Bíblia, pessoal, o pensar de resistência sempre vai aparecer com o profetismo. Tanto os profetas masculinos como as profetisas são as mulheres. Mulheres e homens que reagiu o desmando dos poderosos, tanto do Salomão, primeiro com o Saul, primeiro com o faraó, né, que saiu do Egito, e depois com o Saul, depois com o Davi, depois com o Salomão e com os impérios. Então presta atenção, na Bíblia tem duas linhas, o dominador e o popular. O popular é resistência. Diferentemente dos escribas da corte de Jerusalém, alguns círculos fiéis às tradições da tribo reagiram contra os desmandos dos poderosos, que eu falei para vocês, e fizeram as releituras, então, de resistência. Então, a Bíblia toda é uma releitura. O que é a releitura? Eu estou aqui hoje falando com vocês e eu estou lembrando 60 anos atrás como é que era a minha cidade de Cambuí, Minas Gerais. Como é que era Itatiba, aqui há 63 anos atrás. Já morei aqui a primeira vez numa fazenda. Era charrete, cavalo no meio da rua, né? Só carro de boi naquela época que não tinha. Mas lá em Minas já tinha carro de boi na época, né? Então, é para a gente pensar como é que era aquela época, como é que é hoje. Isso a gente chama-se de releitura. Bom, o Pentateuco, pessoal, ele então tem 5 livros. Vocês não esqueceram, não? O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Inclusive o livro do... Nessas releituras, então, de resistência, então sempre vai aparecer o profetismo. Que nem nos dias de hoje, quando nós começamos a estudar a Bíblia numa leitura popular, uma teologia popular, que todo mundo tem direito ao saber, e quando você começa a ler a Bíblia a partir de Jesus, às vezes muitas pessoas não entendem.
e nos chama de comunista, e nos chama de socialista. Não, então nesse caso vai chamar Jesus de comunista e socialista, porque nós estamos fazendo o que Jesus fez. Jesus amou os pobres, Jesus lutou pela busca da misericórdia, né? A busca da misericórdia e a busca da justiça. Então, duas coisas, né? É buscar a misericórdia, buscar a caridade e lutar por uma justiça justa. Jesus fez. Ninguém vai para a cruz à toa, né? Se ele foi para a cruz é por causa disso. E muita gente morreram aqui também nessa história do Pentateuco, porque lutava pela justiça, pelo bem de todo, buscava que o reino de Deus. Bem, já que estou falando desse primeiro encontro aqui, como nós temos aqui só 30 minutos, já é 23 minutos, nós já estamos falando, então o Pentateuco é como se fosse um grande lago. Você já pensou um grande lago? Chega rio de todo lugar, ribeirão de tudo quanto é lugar. E todos aqueles ribeirão caem no mesmo lago. E ali as águas se misturam todas. Você não sabe de onde veio a água de um lado ou a água de outra. E no meio do caminho, nesse ribeirão, foi entrando outros ribeirãozinhos. E foi ajuntando, lá se misturou tudo. Então, quando você for ler o livro do Pentateuco, você vai pensar que você está com um grande lago na mão. E até a Bíblia toda pode ser pensada assim também, um grande lago. Ninguém sabe de onde veio os textos. É um grande mosaico. A Bíblia é um grande mosaico. O que é mosaico? Você olha num prédio, principalmente antigo, quando a gente vai lá no Egito, Israel, ou qualquer outro lugar aqui no Brasil, você vê aquele monte de azulejo, pedacinho de azulejo para tudo quanto ali. Milhares de pessoas colocou um pedacinho de azulejo ali. Mas de onde veio aquele azulejo? Passou-se os anos, ninguém mais sabe de onde veio. Vai estar lá. E nós estamos vendo. Assim também é a Bíblia e assim também é a palavra de Deus. Então, nessa primeira etapa, nesse primeiro curso aqui, nós vamos ficar então com o Gênesis de 1 a 11. O Gênesis de 1 a 11 é a releitura das antigas tradições, né, sobre o império de Davi e Salomão. E dentro aqui do Davi e Salomão, os mitos de resistência da narrativa sobre as origens da criação do mundo. Então aqui nós temos o Gênesis de 1 a 11, o capítulo 1 conta a história da criação do mundo, mas conta como se fosse uma poesia, uma grande celebração. Daqui a pouquinho eu vou falar alguns detalhes para vocês, que não vai dar tempo de aprofundar. Como Deus criou o mundo. E depois lá no Gênesis 2, é como Deus criou o mundo de novo. É duas histórias da criação. O Gênesis 1 e o Gênesis 2. Só que o Gênesis 2 detalha que Deus fez o homem de barro. E no Gênesis 1 não. Fala assim, façamos ao homem, aliás, façamos o homem e a mulher. Ou, nessa tradução aqui, que é a melhor tradução no momento, fala assim, façamos o ser humano. Capítulo 1, versículo 27. Façamos o ser humano, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Agora eu pergunto para vocês, nós somos criados para ser imagem de Deus. E nós estamos tendo ser imagem de Deus? É uma grande pergunta, né? Ou nós estamos transgredindo o projeto de Deus? Qual que é o projeto de Deus? É a busca da caridade, é a busca da misericórdia, é a busca para não deixar ninguém morrer de fome, é a busca para curar as doenças e, ao mesmo tempo, a busca da justiça. Nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos transgredindo o projeto de Deus? Às vezes eu fico pensando que a gente não está fazendo isso, né? Bom, o capítulo 3 é como que o mal entrou no mundo. O homem e a mulher que foi criado, a imagem e a semelhança de Deus, pegou o projeto de Deus e jogou no lixo, no capítulo 3. Por quê? Porque diz lá que tinha
500 árvores de fruta no paraíso. Podia comer 499. Uma só que não podia. Sabe o que ela foi comer? E eu também como, você comeu? A fruta proibida. Deus proibiu a fruta. Tudo isso aí é uma imagem simbólica, não é fruta coisa nenhuma. Quer dizer, é para mostrar que a fruta era muito deliciosa. A fruta aqui o que é? É o pecado. E o homem e a mulher rachou com Deus e comeu a fruta proibida. Quer dizer, limite, Deus dá um limite para nós. Não podemos praticar corrupção, não podemos matar, não podemos roubar, não podemos abandonar as pessoas, curar os doentes. E nós faz tudo o contrário. Essa é a fruta que a gente está comendo. E a serpente que nos enganou, diz a mulher. Bom, capítulo 4, a violência aumentou muito mais. Caim matou Abel. Caim é o primeiro filho de Adão e Eva. Abel é o segundo. Os dois foram para a igreja rezar. Caim era lavrador. Abel era pastor. Os dois levaram a oferta. O Caim levou os produtos da terra. O Abel levou o cordeiro. E diz que Deus gostou da oferta do Abel e não gostou da oferta de Caim, que é os produtos da terra. Hoje em dia o que é? Batata, feijão, soja, milho. E o Caim matou Abel. Começou. Por quê? O homem com a mulher abandonou Deus. Agora não tem mais pai do céu. Eu não tenho pai do céu, eu não tenho irmão. Eu não tenho irmão, eu vou matar. É o que o Caim falou. Deus falou para ele, o que você fez com seu irmão? Ele falou, eu não tenho irmão. Aí vem, pessoal, o capítulo 6 até o 9. O dilúvio. Deus se arrependeu. Deus sentiu de ter feito o homem e a mulher. E veio o dilúvio para acabar com tudo. Acabou com tudo? Não. Encontrou-se uma família íntegra, que andava com Deus. Noé era íntegro e andava com Deus. Então, para ele veio uma arca. Ele entrou todo ele e toda a sua família na arca e um casal de cada animal na arca. E eles não morreram. Eles se salvaram e a humanidade foi purificada. E eles continuaram a seguir em frente. Tudo isso aí é resistência contra os impérios. Resistência contra o império. Está falando que os impérios estão acabando com o mundo. Os impérios estão fazendo um grande pecado contra o projeto de Deus. O império está fazendo isso. E eu também faço parte do império, né? Eu estou apoiando o império, então estou fazendo isso também. Pessoal, aí vem o Gênesis 11, a Torre de Babel. Vamos fazer uma torre para chegar até o céu. Para quê? Para ficarmos famosos. E começaram a produzir tijolos e argamassa. Pessoal, para fazer uma torre, para chegar até o céu, precisa de muito escravo. Muita gente foi laçado. Milhares de pessoas foram levadas para lá para ser escravo. Mas Deus olhou lá de cima, falou, aqui não. Aqui você não vai chegar. E confundiu a língua do pessoal. Os poderosos começaram a brigar um com o outro. E a criançada fugiu por toda a face da terra. É uma grande resistência. Quem constrói torre não é o pobre, não é o lavrador. Quem produz torre é o império. E aqui nós estamos falando do império da Babilônia e o império dos persas, que até hoje tem a torre lá, o Jardim Suspenso, lá da Babilônia. Tem a torre lá também. O Carlos Mestre foi lá e mediu. Mas então, minhas crianças, só para vocês verem aqui a grande resistência, todo esse texto é de resistência. Então, chama-se os mitos de resistência na história de Israel. Quer dizer, esses mitos de resistência da narrativa, ele não podia falar, é como se fosse um livro do Apocalipse de João. Não pode falar claramente, mas pode falar em símbolo. Pessoal, eu queria só dar uma dica para vocês verem a resistência aqui no capítulo 1. Mais uns 4 minutinhos, tá? O capítulo 1
começa assim, ó. Eu até vou ler a primeira parte para vocês, só que não dá tempo de eu ler tudo, mas vou ler só uma parte aqui, você já entende. A gente, para sentir o gosto do bolo, não precisa comer o bolo todo, né? Só um pedacinho do bolo, já sente o gosto. Ó, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos vazio, e a escuridão cobria até as profundezas, e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. Olha só o versículo 3. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. E Deus chamou, e a luz Deus chamou de dia, e a escuridão Deus chamou de noite. Veio o entardecer e veio o amanhecer, e foi-se o primeiro dia. Meus irmãos, Deus disse, haja luz. Marca aqui comigo, no capítulo 1, vai aparecer 10 vezes o termo, melhor, a frase. 10 vezes a frase, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Ó, e a luz era boa. E vai aparecer, ó, 7 vezes vai aparecer o termo, ou melhor, a frase de novo, Deus viu que era bom. Então, 10 vezes, 10 vezes, Deus disse, e 7 vezes, Deus viu que era bom. E vai aparecer também 6 dias, Deus trabalhou e fez 10 obras. Pessoal, o que o texto quer dizer com isso? O número não é à toa, né? Esse número não é à toa. 10 vezes Deus disse, igual você fala assim, menino, quantas vezes eu disse? Você tem cabeça dura. Cabeça dura. Quantas vezes eu falei para você não fazer isso? 10 vezes. Eu cansei de falar. Às vezes a mãe fala para o filho, o pai fala para a filha e tudo mais. Agora, presta atenção. Aqui, ele já estava lá no Império Persa, essa época, lá no Império Babilônia. A história estava lá para trás. Quer dizer o seguinte, por causa do pecado deles, Deus falou tantas vezes, é por isso que eles não entenderam. E aqui eles estão chamando atenção porque teve 10 mandamentos. Deus falou 10 vezes para eles abrir a cabeça, e eles esqueceram os 10 mandamentos. E 7 vezes Deus falou que era bom, porque o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Porque o número de Deus é 3. A Bíblia, para nós os números são matemáticos. Na Bíblia não. Na Bíblia os números são simbólicos, quer dizer alguma coisa. 3 é o número de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 4 é o número da vida, água, oxigênio, calor e terra. Está vendo? É a vida. Somando 3 e mais 4 são 7, é a perfeição. 10 obras, porque cada mandamento é uma obra. E 6 dias, 6. Aqui é o número. Por que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º? Porque 6 é sofrimento, 6 é imperfeição. E ali era um trabalho escravo. Eles eram escravos, não tinha descanso, não tinha 7º. Trabalhava de segunda a segunda. E eles exigiam, nós somos povo de Deus, nós vamos trabalhar só 6, tá? No 7 nós vamos descansar, que é o dia da perfeição. Bom, rapidinho aqui o capítulo 2, você vê, sobe a resistência aqui, diz que Deus criou o homem e a mulher. Aqui fala que o homem criou, no capítulo 2, fala que Deus pegou o barro, modelou e fez o homem, soprou, e ele começou a viver. Colocou o homem no jardim, né, no jardim de Éden, e lá no versículo 15 diz assim, olha lá, Deus colocou o homem no jardim de Éden para que ele cultivasse e guardasse. E aí, pessoal, depois Deus também fala aqui no versículo 7, criou o homem e soprou. Depois lá no capítulo 18 em diante, fala que ele também pegou o barro e fez todos os animais, mas não soprou. Então, quer dizer, animal é criaturas de Deus e o ser humano é filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus e o animal é criatura de Deus. E agora, pessoal,
para encerrar, porque já estamos dando 36 minutos, rapidinho. Como é aqui a importância, então, da resistência lá. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. E em seguida tirou um dos lados do homem e fechando o lugar da carne, depois do lado que ele tinha tirado do homem, Deus formou a mulher e levou para o homem. Ó, quando Deus tirou um pedacinho da costela e fez a mulher, o homem estava dormindo. Quando ele acordou, olha lá, no versículo 23, olha lá, o homem exclamou, essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Por isso ela é chamada mulher, que foi tirada do homem. Agora, presta atenção aqui no detalhe. Muito importante. Quando Deus fez a mulher, o homem não viu. Ele estava dormindo. Ele não viu. O que quer dizer isso? Quer dizer que a criação é misteriosa. Agora, quando ele fala assim, carne da minha carne e os ossos dos meus ossos, ele quer dizer o quê? É igual. Ó, ela tem carne, ela tem osso, ela tem sentimento. Naquele tempo a mulher era escrava. É igual comprar uma cabra. É igual comprar uma égua, comprar uma galinha. Não tinha valor nenhum a mulher. Agora não, ela é carne da minha carne e os ossos dos meus ossos. Olha a existência da mulher aqui. E para terminar, olha a outra resistência aqui, olha lá. No versículo 24. Por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e se tornar uma só carne. Ó, toda cultura, a mulher sai da casa do pai e vai se unir ao homem. E aqui é o contrário. É o homem que sai da casa e vai se unir à mulher. Olha que bonito. Quer dizer, a resistência das mulheres contra a escravidão dos imperadores. E voltando a falar aqui para terminar, você lê lá, primeiro livro dos reis, capítulo 11, de 1 a 3. É o que está falando aqui, ó. O Salomão teve 1000 mulheres. Ele casou 700 vezes e arrumou 300 amantes. Como pode uma coisa dessa? Quer dizer, mulher como se fosse cabra. Mulher como se fosse égua. Eu compro quanto eu quiser. Meus irmãos, ficamos por aqui hoje. Ninguém está ganhando dinheiro com nada aqui. Aqui é por amor. É para construir o reino de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E um bom estudo. Cá, a Bíblia na mão, pé no chão, sonho no coração. Até mais. Até lá, se Deus quiser.